Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão trabalhando conosco nas orientações do irmão José sobre a psicografia de Carlos Bacelli e hoje nós vamos trabalhar o livro Vigiai e Orai. O capítulo se chama Complicam Voluntariamente. Complicam voluntariamente. São muitos os que complicam voluntariamente a existência. São muitos. Então, aqui eu já quero dar uma paradinha, porque eu quero que nós façamos uma avaliação. São muitos que complicam voluntariamente a existência entre nós encarnados. Nós temos sempre investimentos de desencarnados, mas temos também o autoinvestimento. Então, só para vocês lembrarem, no iniciozinho lá do capítulo 10 de Lucas, no versículo 25, que vai trazer para nós a parábola do bom samaritano, o que Jesus coloca? Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Ok? Descia. Ou seja, ele estava mudando o seu padrão vibratório. Não estou falando de uma descida geográfica, a gente está falando de uma descida de padrão vibracional. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, atenção, e caía nas mãos dos salteadores. E caiu, na tradução caiu nas mãos dos salteadores. Então, eu quero que a gente entenda, neste texto, a palavra salteadores em outro sentido, porque quando a gente pensa nos salteadores, a gente pensa nos salteadores externos. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Mas, como ele fala aqui, complicam voluntariamente, atentemo-nos para os salteadores internos. Não pensem nas pessoas, não. Pensem nos desvalores que a gente vai se complicando. Tá ok? Olha lá. São muitos os que complicam voluntariamente a existência. Tomam decisões precipitadas. Nós muitas vezes não tomamos decisões precipitadas, aonde a gente tem que refazer aquilo que foi dito e às vezes num tom agressivo. Muitas vezes a gente não faz. Então, a gente está se complicando voluntariamente. Aqueles se complicam voluntariamente, aqueles que falam além do que é devido. Fala além do devido. Falar demais. E olha, nós temos um ditado popular que quem fala demais dá bom dia a cavalo, que significa o quê? Olha, você já está conversando já com o irracional. Então, fala além do devido. Atentemo-nos para o bom uso da língua. Atentemo-nos. Sem maledicência. Sem maledicência. Bebe em excesso. Atenção para essa frase aqui. Quando ele fala bebe em excesso, as pessoas podem entender assim, então beber um pouco pode. Ô, gente, olha a pessoa doida para se complicar voluntariamente, como diz o texto. Ele está falando para a gente não agravar aquilo que inúmeras vezes já está difícil para a gente. Beber em excesso não significa, então, um pouco pode. Significa que, ainda que a pessoa tenha o hábito de beber um pouco, lute para tirar o álcool do seu dia a dia. Lute. Lute para tirar o álcool. Mas se ainda não está dando conta, então, ao menos, beba sem excesso. Se não está dando conta, atenção, hein? Não vai sair divulgando que o Emerson falou que pode beber. Eu não estou falando isso. Não estou falando isso. Eu estou apenas explicando quando ele fala pessoas que se complicam voluntariamente porque bebe em excesso. Aliás, contar uma experiência para vocês aqui. Eu estava numa casa espírita que estavam tendo um evento lá na casa. A última palestra do evento foi a minha. A casa estava muito cheia e aí eles estavam divulgando, a partir do evento, né, de aniversário da casa e tal, estava divulgando a festa junina que teria daí a 2 semanas. E aí a coordenação colocou assim,
nós estamos divulgando a nossa festa junina, já que nós somos espíritos inferiores, estamos contando com a participação de todos, que ainda temos essas festas e tal. E eu fiquei com essa informação na cabeça, já que somos espíritos inferiores. Eu não nego, tá? Não estou negando isso, não. Nós temos as nossas dificuldades, invariavelmente, ok? No final, ela divulgou e tal, falou assim, ô Emerson, você pode fazer a prece de encerramento para nós? Eu fui fazer a prece de encerramento e falei assim, gente, antes de nós fazermos a prece, atenção, gente, antes de fazermos a prece, vão participar da festa junina. O movimento espírita tem festa junina, jantar dançante, festival de sorvete, festival da torta, café colonial. A gente faz essas coisas para angariar fundos para dar conta das despesas da casa, além dos trabalhos sociais. Então, isso não é coisa de espírito inferior, não. O plano espiritual tem festas. Aqui também nós fazemos as nossas festas. A não ser que vá ter bebida alcoólica lá no evento. Vai ter, fulana? Falei, perguntei a presidente, ela falou assim, vai. E aí eu falei, então, peraí, gente. Eu vou pedir vocês que participem da festa junina, mas não participem do movimento de venda da bebida alcoólica no evento. E eu vou pedir à Casa Espírita que nos próximos eventos não promova nenhum tipo de festividade com bebida alcoólica, porque é ilógico a gente estar dentro da Casa Espírita para nos tratarmos, é ilógico a gente montar eventos lá fora e promover o álcool para a pessoa, vai lá, beba, exceda, faz o seu estrago, depois vem para a Casa Espírita fazer tratamento. Vai lá e bebe, depois vem tomar passe. Vai lá e bebe, vem conversar com o espírito. Vai lá e bebe, depois vem tomar água fluidificada. Gente, é ilógico isso. Então eu vou pedir a essa casa que participe da festa junina e vou pedir à coordenação que nos próximos eventos não faça evento com envolvimento alcoólico. Ainda que vá menos pessoas, ainda que vá, que a gente saiba contar com a qualidade do trabalho aprimorado pela espiritualidade. Ela nos intui para que nós façamos as tarefas, nós não vamos contaminar a tarefa. Ou seja, imaginem vocês, claro que a Casa Espírita ficou 3 anos sem me chamar para fazer palestra. Depois começaram a me chamar de novo, está tudo bem também. Porque é o que a gente estuda na doutrina, gente. Já está difícil nós darmos conta disso que é o óbvio. Está difícil a gente dar conta. Vocês imaginem como é que nós vamos vencer desvalores morais se a gente não está dando conta de suportar as questões da terra e do dia a dia. Quando o irmão José fala que a gente se complica voluntariamente bebendo em excesso, ele não está dizendo que uma bebidinha pode. Só uma vodka pode, só uma champanhe pode. Não é nada disso. Ele está dizendo que é para a gente não se complicar. Já que a pessoa tem o hábito de beber, não exceda até que ela consiga extirpar esse hábito, extinguir esse hábito. Tá claro? Por quê? Porque é mais fácil ficar livre do álcool do que ficar livre do ciúme. É mais fácil ficar livre do álcool do que ficar livre da indiferença, da ironia, da agressividade. Então, libertemos-nos do álcool, do tabaco. Tá claro? E aí, irmão José continua. Existem aqueles que complicam voluntariamente dirigindo em alta velocidade. Dirigindo em alta velocidade. A pessoa sabe, ele se acha o as do volante. Ele se acha o inigualável. Gente, trânsito é respeito a leis. Se não precisasse das leis, todo mundo estava extremamente disciplinado. As leis existem para que a gente se discipline. Tem pessoas que acham que com eles não vai acontecer nada. E não só acontece com eles, como promove o acontecimento com terceiros, que estão ali envolvidos com o excesso daquele que promove o próprio excesso. Então, dirigindo em alta velocidade, praticam a invigilância. Praticar a invigilância é em tudo no nosso dia a dia. Invigilância é para tudo. Quando Jesus coloca para nós, vigiai e orai, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor, o tempo todo a gente pode ser visitado. Em que momento nós seremos? Vocês estão vendo que os salteadores, todos que a gente está fazendo referência aqui, são salteadores íntimos, não estamos falando de, é o desencarnado que me provocou.
parar com essa bobagem de achar que tudo é influência do desencarnado. Ah, Emerson, mas o Livro dos Espíritos fala isso, fala. O Livro dos Espíritos, na questão 459, ele coloca que os espíritos influenciam na nossa vida. Ordinários são eles que vos dirigem. Influenciam, gente, mas eles não determinam. Ainda que nós tenhamos influências para a gente se complicar, quem determina a nossa atitude é a gente. Eu que sou responsável pela minha atitude. Fica muito fácil eu dizer que é por causa da influenciação e que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. E eu vou assumindo uma desconexão com a divindade e atribuo aos desencarnados. Por isso é que a página se chama Complicam Voluntariamente. Nós fazemos essas escolhas. As pessoas se permitem certas concessões, avançam sinais de advertência. Por que permitir certas concessões? Aqui, vou pegar um exemplo simples. Existem coisas que são tão claras. Se nós entendêssemos a profundidade dos 10 mandamentos, a profundidade, Jesus não precisaria de ter vindo. Se entendêssemos a profundidade dos 10 mandamentos. Como a gente não entendeu o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como a gente não entendeu, Jesus vem reforçando. Então, se está sendo colocado para nós que não é para atendermos determinadas concessões, por que a gente se permite? Então, esse autocuidado, a gente precisa se atentar. Não avançar sinais de advertências. Não avançar todos os sinais. Olha, quando a gente não tem esse sinal aqui, a gente tem sinais nas placas, em ambientes que a gente frequenta, em locais que a gente se permite ir. Tem sinais, tem placas ali. É para nós nos atentarmos para esses sinais. Por quê? Porque a partir do momento que a gente se envolve com a vigilância, a gente não se complica voluntariamente. Humilham as pessoas, humilham. Tem pessoas que humilham pelo simples prazer de humilhar. Veja, eu cumprimentar todo mundo é saudável. Eu cumprimentar todo mundo. Todas as pessoas significa todas as pessoas. Eu tratar todo mundo igual. Quando eu trato igual apenas um coronel, quando eu trato um delegado, quando eu trato um fiscal de algum órgão público, quando eu trato diferente, é porque eu já estou querendo concessões. Eu tenho que tratar assim todas as pessoas. O gari eu tenho que tratar com o mesmo respeito com que eu trato um delegado. O delegado não é mais pelo cargo que ele ocupa, nós estamos falando de seres humanos. Ele não é mais pelo cargo. O cargo não nos coloca em situações diferenciadas. Tem pessoas que humilham pessoas. Humilham. Por que as pessoas se permitem a isso? Por que o cargo diferencia alguém no tratamento? Eu tenho que tratar o porteiro do prédio igual eu trato o engenheiro que construiu aquele prédio. A gente tem que tratar com o mesmo respeito. Eu tratar um coronel, um delegado, isso aí não é questão de respeito, não, é medo. Então eu estou tratando muito mais pelo medo ou porque eu estou querendo alguma concessão. Então, atentemo-nos. Quando ele fala complicam voluntariamente, tem pessoas que humilham pessoas e elas estão se complicando voluntariamente. Ele diz mais, tem pessoas que não são previdentes. Não são previdentes. Ô, gente, ser previdente não é ser acumulador. Ser previdente não é ser ganancioso. Ser previdente não é ser ambicioso. Ser previdente. Ser previdente. Vamos pegar do lado financeiro? Olha, a gente tem que ser previdente. Daqui a um tempo você aposenta, você não vai ter o mesmo recurso financeiro que você tem quando você trabalha. Então você precisa de ser previdente. Previdente não é ser ganancioso. Previdente não é ser acumulador, não. É para quando eu. Não tem nada de quando eu. Eu tenho uma amiga
que ela estava num relacionamento já bem alicerçado, com mais de 40 anos de casado. O marido foi acometido de uma doença grave, e aí na gravidade da doença, e eles já tinham um patrimônio bem consolidado, na gravidade da doença, ela já com 63 e ele aproximadamente 68 anos, os médicos disseram que ele não passaria de 4, no máximo 6 meses de sobrevida. E aí ela, desesperada, ela começou a orar e falava com Deus e acompanhava orações de pastores, de espíritas e palestras, acompanhava tudo e levou em diversos locais, e foi no Rio, e foi em São Paulo, e foi em Brasília, onde falou, onde pôde pagar o tratamento para o marido, aonde falava que tinha alguma coisa nova, ela foi. Enfim, quando ela me falou, ela falou, agora eu estou preocupada é com o lado financeiro. Você sabe por quê? Eu tenho que parar o escritório. Eu falei, seu filho, vocês têm um patrimônio consolidado. Sua família tem. Sua filha trabalha com você. Você vai interromper a sua parte, mas ela continua lutando lá dentro. Seu filho trabalha com você, eles continuam lutando. Então, ela falou assim, mas eu estou preocupado porque a gente vai ter que parar e tal. Eu falei aqui, aproveita esses meses que você tem com seu marido. Vocês têm netos, aproveita, passeia, viaja. Os médicos não deram apenas... Você está pedindo a Deus para dar mais tempo. Os médicos disseram de 4 a 6 meses disso não passaria pela gravidade do estado dele. Mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Eu falei assim, então eu posso te dar uma ideia? Pode. Pega aquele apartamento que você tem no Rio, aquele apartamento em Copacabana, vende aquele apartamento. Vende. Você tem outros imóveis por aqui, vende aquele apartamento. Aquele apartamento vai vivenciar aquilo que você está pedindo a Deus, você está pedindo um tempo a mais. Aproveita que os médicos disseram, vende, viaja você com ele, viaja com os netos, aproveita esse momento de vocês, são mais de 40 anos de convívio. Aproveite esse momento. Enfim, ela anunciou numa semana, na semana seguinte ela vendeu. Passaram-se os 4 meses, 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2 meses, 1 ano e 6 meses, e o marido veio a óbito. Eu estava lá no velório do marido dela, ela chegou para mim e falou assim, Emerson, eu vou te falar uma coisa, tudo que o dinheiro pôde pagar, eu paguei. Graças a Deus eu estou com a minha consciência tranquila de ter investido no nosso movimento saudável, inclusive no final, eu não ter ficado preso naquela questão financeira, porque, Emerson, a gente fica assim, é porque na hora que precisar, qual é a hora? É aquilo que você me falou, qual é a hora? Você com 63, ele com 68, vocês estão achando que vão viver quanto? 115? Filha, daqui a pouco vocês estão de saída, ele já está de saída, a medicina já propôs. Você está pedindo um tempo a mais, Deus te deu mais 1 ano. Quanto tempo a gente ainda tem? Então, a gente não, porque na hora que precisar, vai acumulando. Cuidado, gente. O que ele está pedindo para nós aqui? Sejamos previdentes. Essa colocação que o irmão José faz para a gente aqui é a mesma colocação, a mesma que o Hamed faz no livro Renovando Atitudes, no capítulo intitulado Tuas Preocupações. E ele fala que uma das preocupações que a gente precisa ter é sermos previdentes, não acumuladores, não gananciosos. Então, quem não parte para a previdência, olha o que ele coloca. Existem aqueles que esbanjam o que têm. Gente, o título do texto é Complicam voluntariamente. Esbanjam aquilo que tem. Lá na frente, a pessoa vai se complicar. Eu conheço pessoas que no ano de 99 cometeram excessos, porque tinham certeza que 1.000 passaria e 2.000 não chegaria. Sabe aquele ditado popular imbecil? É esse. 1.000 passará e 2.000 não chegará. Cometeram excessos, 2.000 chegou. E aí veio 2001, 2002. E aí fala comigo assim, Emerson, pelo amor de Deus, você me falou que o mundo não ia acabar. Eu falei, eu não estava adivinhando não, filho. É só a gente entender que Deus não é burro. Ele não ia ter esse trabalho todo para depois ele destruir. Ele tem esse trabalho todo, agora eu vou destruir só... Ah, não, gente. É muita falta de fé
raciocinada. Muita gente cometeu besteiras por esses ditados populares. E aí ele coloca pessoas que complicam voluntariamente porque não valorizam afetos. Valoriza quem está do seu lado. Valorize o marido, a esposa, os filhos, os amigos. Valoriza quem está do seu lado. Valorize afetos. Nós temos inúmeras construções afetivas. É claro que a gente ainda não consegue em profundidade, entender a essência do amor. Nós não conseguimos. Mas, se eu lembrar para vocês do livro Amor, de Léo Buscaglia, ele coloca assim, o livro Amor é a sua tese de doutorado. Ele já retornou ao plano espiritual em 1999. Ele é professor de literatura nos Estados Unidos. No livro Amor, ele coloca para nós: não preocupe em amar os inimigos do jeito que Jesus ensinou. Não preocupa. Preocupe primeiro em amar quem te ama. Depois que você exerceu com quem te ama, ame as pessoas que são chatas, porque tem muita gente chata na Terra. O cuidado que a gente precisa ter para não sermos um dos chatos. Mas ame quem te ama. Depois você começa a amar as pessoas que são chatas, aí ele coloca, depois desse treino, começa o verdadeiro ensinamento de Jesus: amai os vossos inimigos. Mas você treinou antes, com 2 perfis de personalidades. Tá claro? Então, olha o que ele traz para nós aqui. Não valorizam afetos. Tem pessoas que não valorizam afetos. Tem pessoas que não pensam na consequência dos seus atos. Não pensam na consequência dos seus atos. E aqui eu quero lembrar para vocês, quando a gente faz referência ao escritor Tiago de Mello, quando ele fala que faz escuro, mas eu canto. Quando ele fala faz escuro, mas eu... Isso é um poema, tá? Eu vou trazer só essa frasezinha que ele diz: faz escuro, mas eu canto. Porque ele não para aí. Tem até um livro que chama Faz Escuro, mas eu canto, que é dele. Tem um poema que é dele, mas o poema inteiro, na continuidade, ele faz assim. Ele diz assim: porque amanhã vai chegar. Ele não fala o amanhã, não, gente. Ele fala, faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Ou seja, nós não vamos ficar na noite escura da nossa alma de forma interminável, não. As coisas vão mudar. Então, quando coloca para nós aqui, tem pessoas que não pensam na consequência dos seus atos, que vai tudo acabar ali, que não tem comprometimento, que não tem consequência, que não tem efeito. Olha, todo efeito tem uma causa. Tem pessoas que não cuidam da saúde. Isso aqui retrata bem a sociedade nossa, tá? Pessoas que não cuidam da saúde. Vamos pegar um exemplo simples. Tecnicamente, a mulher vive mais do que o homem. A vida média das mulheres está quase 80 anos. A vida média dos homens está em 72 anos. A vida média. Tá ok? Isso coloca para nós a Folha de São Paulo, coloca Instagram da Saúde da Bahia, coloca a Organização Mundial de Saúde. E imaginem vocês, no Brasil, e agora eu estou fazendo referência ao Brasil, a vida média feminina está em 79 anos e 8 meses. A vida média masculina está em 72 anos e 3 meses. Por quê? Porque os homens se preocupam menos em cuidar da saúde. Os homens se envolvem mais com álcool e com tabaco. Os homens se envolvem mais com jogos perigosos. Se envolvem mais em não ir no médico. Sabe aquele conceito do sexo forte e a mulher é o sexo frágil? O sexo frágil está vivendo aí. E o sexo forte está caindo pelas tabelas. Tá claro? É isso que está acontecendo com o sexo forte. Entenderam? A gente não preocupa em ir ao médico, não preocupa em fazer avaliação. Não preocupa em se cuidar. E é isso que ele está dizendo para nós. E no último parágrafo ele diz, estes que se complicam voluntariamente, estes, do que lhes acontece, jamais poderão se queixar, a não ser de si mesmos.
Ou seja, a pessoa vai se queixar só dela no final. Tá claro? E aí eu volto lá no iniciozinho, quando nós falamos dos salteadores. Para de pensar nos salteadores externos. São salteadores íntimos é que estão tumultuando as nossas relações com o outro e conosco. É isso aí que a gente tinha para trazer. Um abraço a todos. Até breve. Fiquem com Deus.